Vamos dizer amém às nossas orações. Oh, glória a Deus. Aleluia. Estejamos em pé. Pode tirar o fundo. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Meus irmãos, eu preciso contar uma revelação a vocês. Se vocês puderem tomar o vosso assento um minutinho só, antes de dividirmos. Eu estava relutando para falar um sonho que eu tive e pedindo uma confirmação a Deus se isso tem a ver só comigo ou se tem a ver com a igreja. E Deus falou que tem a ver com a igreja. Na semana passada, eu me lembrei quando o pastor Carlos, o tio do Léo, nós estávamos lá no outro barracão. Ele disse: o senhor está vendo essas águas cristalinas aqui? Ele falou: pastor Carlos, pela fé eu vejo, mas não como o senhor está vendo. Ele falou: tá a coisa mais linda essas águas cristalinas aqui. Isso é símbolo de santificação, da santidade da igreja. Então ele é um homem que tem nos ajudado muito em oração, e vira e mexe nós conversamos muito por telefone também. Eu tive um sonho na semana passada, e por que tem a ver com a igreja? Eu sonhei que estava tudo deserto aqui. Eu sonhei que estava conversando com a Adilson a respeito da construção do barracão, e ele disse: está embargado a obra. Eu falei: mas não é possível, já faz um ano, nós precisamos ir adiante. As almas já estão se chegando. E eu sei que nisso eu desliguei o telefone com ele e vim para cá. E aqui estava um deserto, tinha até teia de aranha. E no que eu estou andando, subindo a escadaria aqui, no meio, um pouquinho ali da igreja, eu vi uma cabeça de porco. Uma cabeça de porco, morta. E eu peguei aquilo pela orelha e falei: que é isso? Estava tudo cheio de formiga. O Espírito de Deus me revelou hoje aqui o que é isto. A igreja é o reflexo das famílias. A igreja é formada por famílias. Quando famílias e membros da família, individualmente, não buscam a santificação de Deus, não permite o Espírito de Deus transformar a vida, então começam os pecados ocultos nos lares. Vira um ciclo religioso. E isso vem reverberar dentro da casa de Deus. Porque a igreja é constituída de famílias. Então o Espírito de Deus manda dizer para cada um de nós, para que possamos nos santificar mais, para abandonar os pecados ocultos, os pensamentos nocivos, através de entradas em sites que não convêm. Esse tipo de coisa está desagradando o nosso Deus. E ele disse: por a cabeça do porco está morta, a igreja tem poder para vencer isso, desde que todos venhamos a buscar o Senhor e permitir que Ele nos transforme. Então tem muitos esposos maltratando as esposas. Tem muitas esposas não vendo mais o marido como via lá no passado, na época do namoro, porque está criando uma distância dentro do lar. Deus não está se agradando disso. Isso é pecado terrível. Isso traz divórcio e isso traz maldição. E Deus está nos alertando nesta noite: vamos nos santificar. Vamos nos santificar. Para que esses espíritos imundos, na figura de porco, não façam parte da nossa vida. Porque o Senhor, Ele sempre vai nos alertar.
Está na hora do marido ter compaixão. A mulher é o vaso mais frágil. O casamento é sagrado, instituído por Deus. Não existe coisa pior do que uma família desmantelada. Não existe coisa pior do que uma família desunida. Deus não se agrada disso. Por isso Ele nos trouxe aqui hoje para nos dizer: tomem cuidado. Não é tudo que eu me agrado, diz o Senhor. Sede santos, porque nosso Deus é santo. Ele detesta hipocrisia, Ele detesta mentira, Ele detesta a pessoa usando a língua para falar mal de A e de B e de C. Ele detesta essas coisas. E isso vem acontecendo nas nossas vidas. E estamos abrindo brechas para esses espíritos imundos entrarem e barrar a obra de Deus. Então, em rápidas palavras, se nós não quisermos a transformação, é bom então voltar todo mundo para o mundo. Mas se quisermos a transformação, vamos abrir o nosso coração. Porque nós temos que ter uma família sadia. Temos que ter uma família que é exemplo para a sociedade. Temos que ter uma família onde não é aquele comercial da manteiga, daquele comercial que fica todo mundo alegre, feliz, mas uma família unida. Aleluia. Vamos estar atentos. Leitura bíblica, santificação, louvores, pensamentos de coisas boas. Irmãos, o divórcio entrou nas igrejas e isso tem sido uma vergonha para nós, povo de Deus. Os filhos, quando uma família se desmantela, o irmão Rony vai contar o testemunho dele daqui a pouco. Com 12 anos a mãe dele foi embora, deixou ele e mais 2 irmãos. A criação dele, o sofrimento, só Jesus pode dar jeito. Então, maridos, preste atenção e veja como você tem tratado a coisa mais preciosa que Deus criou, que é a nossa família. Deus nos deu a dignidade para termos uma família abençoada, um lar abençoado, filhos abençoados. Aleluia. E não vamos perder isso, porque esses espíritos entram sorrateiramente e destrói lares, destrói vidas, deixa as pessoas nervosas, deixa as pessoas distantes da presença de Deus. Não é isso que eu quero para a minha vida. E eu espero que não seja isso também que você quer para a sua vida. Todos nós devemos nos santificar. Santidade ao Senhor. Amém? Agora sim estejamos em pé. Aleluia. Os irmãos do discipulado vão lá. Hoje o pastor Rodrigo vai estar no discipulado. Glória a Deus. Coloca a mão sobre a sua cabeça assim, ó, enquanto os irmãos vão descendo lá. Diga assim, ó: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu
altar. Aleluia. Ó Deus, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos filhos, abençoa o esposo, a esposa. Ó Deus, que a nossa família seja um sinal para esta geração, um sinal que a sua presença está na nossa vida. Pai, eu te louvei e te agradeci. Como é bom ter uma família estruturada, como é bom ter uma família bem-aventurada, como é bom ter um lar sadio, oh glória, como é bom ter uma esposa sábia, um marido sábio, como é bom quando ambos os membros da família abrem o coração para o Senhor trabalhar. Como é bom, Senhor, aleluia, sentar à mesa e bem-sucedidos. A situação bem-sucedida é essa, Senhor, ter a paz que excede todo entendimento e ter nossa família na sua presença. Como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nos ajuda a nos santificar cada dia mais, nos ajuda a te buscar cada dia mais. Livra os nossos filhos, ó Deus, de toda maligna companhia. Pai, nas escolas aonde eles estudam, onde estiver um espírito imundo escondido, em nome de Jesus nós expulsamos agora. Nas creches, ó Deus, nas faculdades, em nome do Senhor Jesus, é expulso todo o mal agora, para que não venha, Senhor, oferecer cigarro aos nossos filhos, bebida aos nossos filhos, drogas aos nossos filhos, para que os nossos filhos não caiam, Senhor, em prostituição, mas sejam homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, ó Deus querido. Assim também das nossas vidas, os pais e as mães, que nós possamos ter entendimento familiar, entendimento, o marido compreendendo a esposa compreendendo o marido, a união na família, ó Deus, o diálogo entre esposa e marido e vice-versa. Deus, não permita que o inimigo venha roubar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor para nosso lar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém. Sentai-vos enquanto o irmão Rony chega aqui. Aleluia, glória a Deus. Hoje ele me fez chorar por dentro. Saímos da batalha e estamos aqui, né, Rony, de novo, né? Deus abençoe, Rony. Esse testemunho seu não precisa ficar nervoso. A primeira vez que ele foi dar o testemunho, né, foi dar um testemunho a respeito do irmão dele, ele tremia assim, né? Mas hoje esse testemunho seu vai nos edificar. Que Deus te use aqui, tá bom? Fique à vontade, Rony. Glória a Deus. A paz, meus queridos. Bom. Pessoal, hoje eu tive a oportunidade aí de estar com o pastor Nan, né? E tava perguntando para ele como que eu pedia perdão para uma pessoa, né? Que eu não sabia como chegar nela, né? E aquela situação já tava me fazendo mal, né? Aí ele me instruiu e a gente começou a ter um bate-papo. E eu comecei a comentar do culto aqui do pastor Harold. Parece que ele tava falando a minha vida ontem. Então aquilo bateu muito forte no meu peito. Aquilo assim eu fui embora entristecido porque eu tive essa lembrança dessa fase ruim, mas foi de grande edificação na minha vida. De um dia para o outro, já mudei. Eu falei, opa, isso aqui tá errado, não pode. Então foi assim, eu com 12 anos, meu pai e minha mãe vieram separar. E uma noite a gente estava dormindo, minha mãe foi embora. Eu acordei e não vi minha mãe. Aí corri na cozinha, tinha um bilhete que ela deixou que ela tinha ido embora. Meu pai não estava em casa. Meu pai tinha ido à praia terminar uma casa que ele havia construído naquela época. E eu acordei o meu irmão do meio. Falei, ó, a mãe foi embora. Ele falou, como a mãe foi embora? Eu falei, ó, eu tava dormindo na cama com ela, ela deixou esse bilhete aqui pra nós. E lá ela dizia que ela tinha ido embora pelos problemas dela, que não tinha nada com nós, que os problemas eram com meu pai. E passou aquele dia, passou o outro, a gente procurando. Nessa época não tinha WhatsApp, não tinha mensagem, não tinha nada, era o telefone mesmo, né? Meu pai me ligou. Ele ligou, eu atendi o telefone chorando, falei, pai, a mãe foi embora. Ele falou, como assim foi embora? Eu falei, largou tudo aqui e foi embora. Ele falou assim, filho, não sai de casa não que eu tô chegando. E eu aguardei, meu pai chegou, primeira coisa, eu lembro até hoje.
Meu pai chegou, olhou, filho, você tá bem? Eu falei, não, eu tô bem, que eu era o caçula, né? Aí meu pai falou, não, fica tranquilo, nós vai achar a mãe. Aí no dia seguinte achamos minha mãe. Aí ela estava na casa dos meus avós, ele chegou e falou assim para ela, Inês, fica na sua casa, fica com seus filhos, eu vou embora. Se o problema é eu vou embora. Ela falou, eu não tenho mais filho. Daquele dia pra cá, eu olhei na cara dela e falei assim, então a partir de hoje eu não tenho mais mãe. E os anos se passaram, eu toquei minha vida junto com meu pai, e embora entre bebedeiras e farras, eu e meu pai, a gente era muito amigo, e fomos morar na praia, os anos foram passando, e a vida minha, desde a minha adolescência, ela sempre foi conturbada, nunca foi uma adolescência sempre sadia. Eu tinha meus altos e mais baixos, menos altos do que baixos, mais baixos do que altos, perdão. E aquilo foi se agravando, um tempo eu estava trabalhando, estava numa fase ruim da minha vida, com coisa errada. Minha mãe, um colega da família nossa, falou assim, Inês, o Rony, ele tá, desculpa o termo, numa bocada muito grave. Então você conversa com seu filho, porque eu conheço o Rony, não vai dar certo. Minha mãe foi até meu serviço falar comigo, mais de 7 anos sem falar com a minha mãe. Minha mãe apareceu, ela falou, preciso falar com você. Eu falei, pois não. Eu tô sabendo que você tá se envolvendo com coisas erradas e tal, assim. Eu falei assim, ó, a senhora há muito tempo atrás falou que não tinha mais filho. O que a senhora tá me procurando? A senhora vai falar com quem é responsável por mim? Fala com meu pai. Ela falou, não, eu tô tentando conversar com você e você não quer saber. Não, eu não quero saber, a senhora largou eu. Eu tinha essa revolta dentro de mim. Se vocês pegarem aí, eu mostro pra vocês, pegar o meu histórico escolar, é sempre complicado. Desde os 12 anos. E o meu pai, coitado, naquela situação, foi largado. A gente não sabia onde estava uma cueca, uma meia, não sabia onde estava nada. O meu pai, coitado, ele fazia a janta, já deixava o almoço pronto. E aí eu limpava a casa. O meu pai tinha costume de ter muita criação de passarinho. Meu outro irmão cuidava do passarinho. E meu pai veio pondo empregada dentro de casa e nada dava certo e não ia. E meu irmão, perdido nas drogas, já tinha problema naquela época, sempre dando trabalho. A gente tem o meu sobrinho até hoje aí, que é cadeirante, com problemas de saúde. Bom, enfim, para encurtar, peguei e fui morar com meu pai na praia. Meu pai se casou novamente e sempre teve aquele lar conturbado, nunca foi bom. Hoje eu vejo assim, naquela época eu não enxergava isso. E o tempo foi passando. Um belo dia eu estava num bar e conheci o marido da minha mãe. Aí o cara pegando, falando da minha mãe, tia Inês. Eu naquela revolta eu fui pra cima daquele senhor e acabei descobrindo que ele era casado com a minha mãe. E ficamos amigos, ficamos uma semana conversando. Aí fui, conheci minha mãe novamente, conversei com ela, a gente começou a se falar. E minha mãe dando cabeçada daqui, de lá. E eu no meu lar com meu pai, não dava mais certo, porque infelizmente eu e a esposa dele não combinava mais. Não dava nada certo. Fui morar sozinho. Depois eu cheguei um belo tempo depois, cheguei na casa do meu pai. Meu pai não enxergava direito. Aí eu perguntei para a esposa dele, o que está acontecendo com ele? Ah, ele tá com a diabetes alta. Eu falei, mas cadê os remédios? Ah, ele não comprou o remédio esse mês. Aí eu falei assim, eu vou correr atrás dos remédios dele. Aí conseguimos o remédio, tudo para ele, diabetes, gratuito. Eu falei, mas por que chegou nessa situação? Ela falou assim, ele emprestou uma folha de cheque aí, o rapaz não pagou e ele tá cobrindo. Então tá bom. E tem sido assim até hoje. E de uns tempos mais para frente, veio eu e meu pai, como eu já testemunhei uma vez aqui, sem se falar. Obrigado. E a família foi igual eu falei pro pastorzão hoje. Família só embicou pro abismo. Nunca nada deu certo, não prosperou. A mãe, igual o pastor Red pregou aqui ontem, a mãe não ensinou a gente, ela não teve sabedoria. Meu pai, coitado, a preocupação era em criar a gente. Também não teve as falhas dele, mas não culpo ele, nem ela. Então, a vontade minha de falar para vocês, pai, mãe, jovens, principalmente para os jovens que estão aí, tome cuidado com amizades.
Não queira cair igual eu caí um pouco tempo atrás. Meu irmão teve uma recaída. Buscar o seu irmão numa biqueira, ou seu pai, sua mãe te buscar numa biqueira. Eu peço a Deus pela vida de vocês, jovens, porque hoje tem muita coisa ruim aí. E eu sei o que eu vi. Foi muito triste, eu passei uma semana ruim. Não quero isso pra vocês, não. Então eu tô aqui na frente, coração tremendo. Mas eu peço pra vocês, honre o seu pai e sua mãe. Escute o mais velho. Se não for o seu pai, for o seu avô, sua avó, escute, porque eles têm sabedoria. Não faça igual eu fiz, não. Me revoltei, não tive sabedoria e só dei cabeçada, gente. Graças a Deus, faz 4 anos que eu tô aqui, ó. Tô aprendendo todo dia. Aprendo com todo dia. E se um dia eu errei com alguém aqui, eu peço perdão. Mas, olha, jovens, não caia na besteira igual eu fiz. Deus, eu já falei isso pro pastor uma vez. Deus, desde quando eu era do mundo, Ele já cuidava de mim. Ele já cuidava de mim, Ele tinha plano para mim. Porque o abismo que eu tava entre família e amizades, se eu não tivesse casado a tempo, eu não estaria aqui hoje. Não teria essa moça linda aí, ó. Não teria essa esposa maravilhosa que eu tenho. De vez em quando as coisas saem do cabo, sim. Não vou falar pra vocês não, sai. Mas a gente se acerta. A gente vai cortando as pontas um do outro ali, nós vamos aprumando. Eu só queria falar um versículo aqui, que eu até peguei um gancho aqui. O irmão Samuel, ele colocou hoje no Facebook e falou comigo. Isaías 43:2. Tá escrito. Opa, o pessoal já achou aí? Perdão. Quem achou, dá um grito bem forte aí. Aê! Não quero que ninguém fique dormindo aí, não. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não submergir a ti. Desculpa, gente, tô um pouco nervoso, tá? As águas estarei contigo, perdão. Quando pelos rios, eles não submergerão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu... Isso, é até aqui, perdão. Então essa palavra o irmão Samuel colocou no Facebook hoje, e ela mexeu comigo. Então, gente, pai, mãe, eu passei por isso. Graças a Deus, hoje eu tô aqui. Espero aprender cada vez mais. Mas quando chega essa hora, e quem não tiver Deus, não aguenta. Eu, graças a Deus, é o que eu falo. Ele já tinha um plano para mim. Eu passei. Hoje converso com meu pai, converso com a minha mãe. Meus irmãos, graças a Deus, já estão se acertando. Falta mais um ainda. Então, a gente tem orado muito para isso acontecer. Hoje em dia, todo dia eu falo com meu pai, falo com a minha mãe. Nem que for um bom dia, uma boa tarde, mas eu converso com eles, eu amo muito eles, não culpo eles por nenhum erro deles, não culpo não. Foram uma má situação naquele momento e eles não estavam preparados para isso. Eles foram... A nossa família, a gente não teve uma criação de saber o que é uma Bíblia, saber o que é uma igreja católica, uma igreja evangélica, a gente não teve criação assim. A gente era muito bruto, ferro e fogo. Então, hoje eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês. Eu amo todos vocês. Tem alguns que a gente tem mais contato, é mais apegado, mas eu amo todos vocês. Eu gravo todos os rostinhos de vocês aí. E se um dia eu magoei alguém, ou falei alguma coisa que não deveria falar, eu peço perdão para vocês, tá? Mas é o meu jeito, às vezes eu falo sem pensar mesmo. E tô trabalhando nisso, gente. Esse é o meu testemunho. Deus tá agindo na família. Você vê, meus familiares é tudo longe, eu só tenho um irmão que tá aqui perto. E Deus vai lá longe, pega cada um e vai consertando, tá? Então, mais uma vez eu ressalto aqui, jovens, ouça o pai e a mãe de vocês. Por mais tortuoso que ele seja, ele não quer o mal de vocês. Ele não quer.
Que nem o meu pai e minha mãe, eles não queriam o meu mal, nem dos meus irmãos. Eles só não estavam preparados. Eles não tiveram estrutura para isso. Hoje está mais fácil. Hoje tem aí Facebook, tem o WhatsApp, tem o Google, tem um monte de informação e tem um monte de porcaria pro jovem aí. Então tome cuidado. Quando o seu pai e sua mãe falar, não faça, porque Deus está no coração deles, sabe que vai acontecer alguma coisa que não vai dar certo. Pai e mãe nenhum quer que o filho dê com a cara na parede. Então, jovens, quem está pela internet também, ouça o que eu digo. Ouça o seu pai e sua mãe, honre eles, respeite eles. O meu pai sempre falava para mim, filho, você vai trabalhar nessa empresa, se o patrão te mandar você limpar o banheiro, você vai. Hoje fala isso para um jovem, para você ver a dor de cabeça que você arruma. Então, jovens, mais uma vez, em nome de Jesus eu peço pela vida de vocês. Honre pelo pai e a mãe de vocês. Deixa aqui o meu recado. Muito obrigado a todos. Desculpa o nervosismo aí. Benção. Vem aqui, Ale. Vem cá, Isa. Vem o pessoal conhecer essa família bonita aí, ó. A Isa. O Rony. Irmãos, eu já vi, né? Na época do mundo falava assim, a gente doida, né? A Ale ia de moto, daqui de Limeira lá para Peruíbe, de moto. Isso que é amor, hein? Eita! E elas falando o testemunho, né? Quando a Ale entrou na vida do Rony, ela falou, por que você tá, esses colegas seus, tudo bebe nas suas custas? Eu falei, não é tudo amigo. Não. Onde você compra fiado aqui? A Rony falou, tudo esses quiosques aqui, ó. Ela foi um por um, falou, vou fechar a conta, tô pagando, se vender, o senhor não vai receber mais. Né, Lê? Então foi bênção, né, Lê? E hoje está aqui essa família, né? 4 anos conosco, ajudando na obra, o Rony no diaconato, a Lê ajudando nas crianças, a Isa também ajudando, né, Isa? Que coisa linda, né? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Que nós ganhamos, são amigos mais chegados que irmãos, né? Obrigado pela amizade de vocês. Vamos aplaudir o Senhor por essa família. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Glória a Deus. Pastora Cléia, dá tempo de ouvir mais um testemunho ainda. Chega cá, senhora, um pouquinho, né? Que maravilha. Aleluia. É bom ouvir esses testemunhos. A pastora de Cléia, esposa. Amém. Fica à vontade. Amém. A paz do Senhor, igreja. É de surpresa, né? Mas que o Espírito Santo, ele fale, né? Ele tem a liberdade de falar. Eu vou dar um testemunho rapidinho do meu pai. Irmãos, quando o Espírito Santo move o nosso coração para orar por alguém, ore, porque ele dá livramento. Eu vim aqui, foi num domingo de manhã, e veio no meu coração, se dobrei meu joelho para orar, sempre apresentando a minha família, e veio assim, ora pelo seu pai. Aí eu falei, nossa, meu pai tá bem de saúde, né? Eu falei, ai, Senhor, livra meu pai. Fui orando, dá livramento para ele. Livra que ele tem um sítio e ele sempre vai pro sítio e volta de moto, né? Ainda orei, pus tudo na mão do Senhor e descansei, né? Confiei no Senhor. E passou. Isso foi num domingo. Na segunda cedinho ele foi pro sítio e lá tinha um galinheiro bem antigo. E ele construiu um novo e ia mudar. E quando ele foi tirar, né, as galinhas lá cedinho, ele estava batendo com um cabinho de vassoura para as galinhas virem, a parede caiu. E ele estava sozinho lá no sítio. E graças a Deus o meu tio tem uma casa próxima e estava lá. Quando a parede caiu, ele estava com essas botas de borracha lá no sítio, né? Ele escorregou, graças a Deus que Jesus colocou as mãos, não caiu em cima dele. Aí ele escorregou, caiu em cima da perna, de uma perna dele. E meu pai, ele é uma pessoa que tem fé em Deus. E ele falou que na hora, ele viu que a perna estava quebrada, começou a sangrar muito. Que ele falou tão assim, ele falou assim, filha, ele falou assim, Jesus, não deixa eu desmaiar. E ele foi se arrastando até subir assim, que é alto, os degraus, até chegar na porta da casa. E lá ele começou a gritar o meu tio.
Aí meu tio escutou, meu tio desceu correndo, ele falou assim, ó, quebrei a perna. Aí meu tio correu lá no vizinho, que é longe, assim, não é próximo. O sítio lá é aquele sítio grande, né, que fica as casas longe. Aí meu tio já chamou esse vizinho, veio, socorreu, ligou pro SAMU. Ele já foi, passou na cidade, já foi para uma cidade próxima. E Deus, ele deu um grande livramento para o meu pai, eu tenho certeza. Foi difícil para ele. Meu pai nunca tinha ficado internado no hospital, ele já tem quase 70 anos. E ele é muito saudável. Então, para ele foi assim, uma luta, é um desafio, mas foi muita experiência de vida também. E ele foi internado, a perna dele quebrou em 2 lugares. Assim, para baixo do joelho, para cima do tornozelo, mas Deus guardou em tudo. Ele foi internado, ficou 15 dias, fez as 3 cirurgias, voltou para casa, ele ficou 15 dias lá. O dia que ele foi embora, ele falou assim, filha, quando eu cheguei em casa, eu cheguei no céu. Como é bom estar em casa. Então, assim, foi muitas experiências. E meu pai, ele falou que ele pedia para Deus força para ele poder ficar lá naqueles dias. Então, Deus, ele é fiel. Eu sei, eu assim, longe, porque meu pai mora lá no norte de Minas. Eu queria tanto estar próximo dele, não podia estar lá, mas eu fechava os meus olhos, eu orava, parece que eu estava ali no hospital junto com ele, e orando, intercedendo, e Deus cuidou. Deus cuida. É o versículo que o Rony leu. Se a gente está lá no fogo, Deus vai passar junto com a gente. Se a gente passar pelas águas, Ele vai estar junto com a gente. E se o mar não se abrir, a gente vai andar por cima das águas. Então eu louvo a Deus, porque hoje meu pai está lá, a recuperação está sendo perfeita, a cirurgia não teve nenhuma consequência, ele está bem, para a glória de Jesus. Eu louvo e agradeço o nosso Deus, porque Ele cuida de cada um de nós, Ele é maravilhoso. E eu estou muito feliz que hoje tenho aqui a Jéssica, que é minha prima, o Leandro, o esposo dela, o Noah e o Michel, que é o filhinho dela, que ela é irmã do Júnior. Eu tenho orado por eles desde que eu aceitei Jesus. Isso tem quase 20 anos e eu estou muito feliz. Eu choro de alegria porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso e Ele é um Deus todo-poderoso. E a Jéssica, ela assiste os cultos pela internet. Ela sempre assiste e recebe da palavra. Então Deus tem usado os meios para levar a palavra de vida, que salva, que restaura e que faz maravilhas. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito. E louvo e coloco diante dEle toda a minha família, a família de cada um. Que Deus venha nos abençoar. Que Deus venha nos direcionar as nossas orações. As orações têm muito poder diante de Deus. Lá em Apocalipse fala que tem um altar lá onde chegam as orações como um incenso diante do Senhor. Então que Deus venha guardar, que Deus venha restaurar, que Deus venha salvar. Deus, Ele é fiel em todas as promessas. Amém? Que bênção, pastora Cléia. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Olha que coisa linda, né? Quer dizer que hoje virou culto do testemunho, é isso então? Glória a Deus. A irmã Silene, chega aqui um pouquinho. A irmã Silene, nós conversamos um pouco atrás, esses dias, ela falou, pastor, meu amor estava tão apagadinho e agora eu estou com um amor tão afogado, um amor tão cheio, né? Olha que coisa linda, né? Deus seja louvado. Pai do Senhor, igreja. E é tão lindo, né? A gente vai começar a fazer o trabalho agora na casa do irmão Rony, né? Da irmã Alessandra. E a gente vê esse testemunho, é maravilhoso. E assim eu tenho mais certeza quando eu vejo famílias assim que tem tudo para ser destruído. Mas o Senhor chega, tem as formas diferentes, formas doidas às vezes de trabalhar, mas trabalha. Então é lindo, meu coração se alegra de ver que Deus tem trabalhado na vida de vocês, apesar de tanta luta, né, Rony? Apesar de tanta tristeza. Mas Deus está ali cuidando de cada detalhe, né? E eu com o Léo também já passamos por tantas coisas, né, Léo? E eu até vou contar o testemunho agora. Senti de contar para os irmãos. Já faz uns 5 anos que a minha mãe faleceu. Eu acho que tem alguns irmãos que já até sabem. Na casa da irmã Neide, eu tive a oportunidade de contar isso. E eu não sabia como era viver dependente do Senhor. Não sabia. Então eu sempre orava, mas eu nunca tinha aprendido como ser dependente dele, mesmo nas situações difíceis. E minha mãe teve câncer, e a gente descobriu, foi muito rápido.
Eu nunca fui muito de amigas, nunca. Sempre minha mãe sempre foi muito minha amiga. E a gente descobriu que teve um câncer menos de um mês. Coisa de 15 dias a gente descobriu que já estava se alastrando. E eu sempre, na época eu congregava em outra igreja, e eu sempre falando para ela, mãe, vou pedir para o meu pastor vir aqui fazer uma oração. E ela nunca, não, sempre correndo. E eu via que cada dia eu orava, eu pedia, eu clamava ao Senhor a cura, e eu via que cada vez ela estava pior. E deu certo de um dia o meu pastor com os irmãos da igreja ir lá. E a gente foi lá e o meu pastor foi extremamente usado por Deus naquele dia e falou aquela passagem em Mateus que fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu o aliviarei. E naquele momento o Espírito Santo tomou aquela sala e o meu pastor foi falando, vamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Ele está passando aqui agora e tirando toda a enfermidade, toda a tristeza, toda a angústia dos nossos corações. E naquele momento eu senti a minha mãe apertando minha mão tão forte. Eu senti que ela estava aceitando aquilo. E na hora que os irmãos foram embora, minha mãe passou mal. E no outro dia ela morreu. Né? E o Senhor levou ela, né? E você viu como Deus é maravilhoso, que até em tempo de luto, Deus já estava, antes do luto, Deus já estava cuidando de mim, da minha família, dos meus irmãos. Então eu quero também deixar esse testemunho, que nesse momento tão difícil, eu senti a mão de Deus. Mesmo ali levando a minha mãe, né? Eu senti que Deus estava cuidando até no momento de luto. E mesmo assim a gente é hipócrita, vou usar, né? Fala, Senhor, mas foi o Senhor mesmo? O Senhor levou ela? Eu quero ter uma confirmação. Eu quero ter uma confirmação. E eu não acreditava. E eu já tinha conversado com o meu pastor. Senhor, falava para o meu pastor, a minha preocupação é que a minha mãe seja salva. Será que ela foi salva? E o meu pastor falava, não, Selene, ela foi. Eu senti, ela foi salva. Mas eu não tinha essa confirmação dentro do meu coração. Pois Deus é tão maravilhoso que eu sonhei com ela uma noite. E eu estava na casa do meu irmão e eu vi ela entrando assim. Eu falei, mãe, mas você não morreu? Não, filha, eu morri, mas eu vim aqui para dizer que eu ressuscitei. E eu precisava falar isso para você. E eu lembro que nessa noite eu acordei chorando pro Léo. E eu falei, Léo, eu tive a confirmação de Deus. Então, em meio ao luto, Deus cuidou da minha dor e dos meus irmãos. Então, eu deixo esse testemunho também para a igreja, para a edificação. Que mesmo em tempo de tempestade, Deus tem cuidado das nossas vidas. Amém? E essa igreja tem sido um canal de avivamento para dentro da minha casa. Então eu agradeço a cada irmão aqui essa noite. Amém? Amém. Ai, Jesus. Eu já sou chorão, né? Eu não aguento essas coisas. Cadê a Mariana? Chega cá, Mariana. Esses dias eu estava conversando com a Mariana, ela falou, pastor... Ela olhando ali, o senhor lembra quando eu cheguei na igreja? Eu, o Fofo e o nosso Chevette. Agora tá eu, a Radassa, o Fofo, tá vendo? E o Benjamin tá na barriga aqui, ó. Ai, gente, eu não sei falar. É verdade. Quando a gente chegou, só tinha... As promessas do Senhor já tava vindo já na nossa vida, né? Nossa, tem vergonha. Gente do céu, eu tenho vergonha, não parece, mas eu tenho. Nossa, eu e o André passou também muita prova. Muita. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Quando o Harold falou no final do ano, Ebenezer é o que Deus fez na minha vida, desde a minha infância. E desde a minha infância eu vejo o cuidado de Deus comigo, nos mínimos detalhes. No meu caminhar, nos meus sonhos, na minha vida. Às vezes, quando a palavra de Deus diz que pode uma mãe abandonar, mas o Senhor não abandona. É o que eu sinto todos os dias. O Senhor não me abandona. E um dia eu pedi o André, gente. E Deus me deu. Gente, é incrível, mas Deus me deu. Ele é bem chato, assim. Mas é do jeitinho que eu pedi.
E quando eu cheguei na igreja, a gente estava bem machucado, né, pastor? Bem machucado, bem ferido. E ali Deus trabalhou na minha vida. A Radassa foi uma promessa de 11 anos atrás, que Deus deu num sonho em cima do monte pro André. E a Radassa não foi o nome que eu escolhi, não. Foi o Senhor que escolheu o nome dela. Então aqui cresceu minha família e tá crescendo, né? E aqui a gente tem conquistado e o mais grandioso, a gente tem crescido espiritualmente. E Deus tem cuidado tão grande de mim que tem colocado pessoas na minha vida pra me levar, pra não me desanimar, e colocado na vida do André também. Na hora que a gente pensa que vai cair ou vai desmoronar, o Senhor vem e segura a gente. Então, eu agradeço a cada um, né? Que eu sei que todo mundo aqui, todo mundo já passou em casa. A minha casa é assim, todo mundo passa, todo mundo vai. E eu gosto disso. O Rafa, nossa, o Rafa e a Mayara, não tem nem o que dizer, né? Então, quantas vezes já chorou também, né, com a gente? Mas é isso, a Débora. A Marília, então, nem se fale. Mas eu louvo a Deus, porque aqui eu me sinto amada, me sinto cuidada. Às vezes leva um puxão de orelha ou outro, né, pastor? E isso é bom. Eu fico quietinha assim, né? Porque a gente que é filha, a gente sabe quando tá errado. E é isso. Todo mundo conhece um pouquinho de mim do André. Eu sou legal, ele é chato. Amém, é só isso. Eu nem sei falar. Fica aqui, vou chamar o Fofo aqui pra turma conhecer o Fofo. Cadê o Fofo? Vem cá, Fofo. O apelido dele é Fofo? Quando que nasceu esse apelido aí? Vem cá, Radassa. Eu que inventei esse apelido pra ele? Ó, Radassinho. O André, quer dizer, é o oposto, né? O André que ele é tudo sério. A Mariana já é mais, né? E agora tá vindo, né, André? Mais um bebezinho, Benjamin. Que benção. E a família vai crescendo, né, André? Que maravilha. Então, vamos orar por essa família. Deus, aqui está a tua filha Mariana, o sacerdote do lar, a filha, o Benjamin que está ainda, Senhor, no ventre. Que o Senhor continue abençoando essa família e todas as famílias, ó Pai, para a honra e glória do Senhor. Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Ô Alexandre, chegue cá, dá para ouvir um testemunho. Vem cá. Nós, os irmãos vê, né? Todo mundo sujo, nem tomando banho, mas é assim nossa luta, né? Eu louvo a Deus que essa igreja é um ministério simples, é muito bom isso, né? É família, a gente chega do trabalho, né? Deus seja louvado. Você estava chorando também, impressão minha? Caiu um cisco no seu olho? Pai do Senhor, irmãos. Irmãos, a gente vê as grandezas de Deus, não tem como a gente não se maravilhar, né? Eu estava sentado ali e o Espírito Santo falando comigo, escutando os testemunhos e também vendo as grandezas de Deus na minha vida, na vida da minha família. E eu estava saindo do trabalho, irmãos, e eu passei no mercado, que minha esposa pediu para me pegar algo para Fernandinha. E eu tava na fila ali olhando, vendo as pessoas comprando as coisas e de repente o Espírito Santo falou no meu coração e eu comecei a entender o tamanho da bondade de Deus nas nossas vidas, nas mínimas coisas. E eu comecei a louvar a Deus e agradecer a Ele. Falei, Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está me dando condições de estar aqui, podendo comprar alimento para minha família, por mais simples que seja. E em todos os momentos, irmãos, eu cheguei aqui na igreja, só Deus sabe, né? E os irmãos que estavam mais próximos, o pastor, da forma que nós chegamos, e eu olhava, irmãos, para a situação que eu estava vivendo, e eu achei que nunca mais eu ia conseguir sair dela, né? No momento eu estava servindo a Deus, no outro momento eu me peguei no mundo,
né? E o Rony deu testemunho agora, falou muito comigo, porque um momento, irmãos, meus pais nunca serviram a Deus. E hoje é o que eu mais clamo, é que o Senhor ele venha salvar a minha família. E eu tenho a plena convicção de que Deus ele vai salvar, né? De uns tempos para cá, uma convicção tem estado no meu coração de que não há dúvida, porém, não há dúvidas para o nosso Deus. Deus ele é poderoso para agir, Deus ele é poderoso para trabalhar. E eu nasci num lar também que meus pais não servem a Deus. E minha irmã se converteu, em seguida eu me converti. Eu até falei para os jovens que eu me converti no grupo de dança da igreja. Ninguém acreditou, mas a gente dançava no grupo de dança da igreja. Só não tinha esse corpinho, né, irmãos? Mas a gente dançava quando a gente era mais jovem. E começamos a servir a Deus. Mas por um momento da minha vida eu me perdi no meio da caminhada. E é interessante, irmãos, que nós temos sempre que estar fitados com os nossos olhos em Deus, ouvir os conselhos dos nossos pais, porque mesmo meus pais não servindo a Deus, quando eu tomei essa atitude, foram eles que estavam ali para me aconselhar. Minha mãe, que chegou, falou para mim, ó, eu estou orando e eu tenho certeza que você um dia vai retornar. Mas a gente, como aquele filho rebelde, falou, não, eu não quero saber mais de igreja. Eu estava realmente revoltado e eu já até contei isso para os irmãos. Mas eu louvo a Deus que o favor imerecido de Deus mais uma vez me alcançou. E Ele me concedeu a oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. E eu confesso que a partir do momento que nós começamos a congregar aqui, irmãos, foi totalmente diferente. Nós podemos ver o amor da igreja, a presença de Deus sobre a vida da igreja. E Deus ele tem usado a vida de cada irmão aqui, cada culto que que a gente vem aqui, a gente sai cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. Então que nós possamos, irmãos, continuar vivenciando esses milagres de Deus. Não era para mim estar aqui hoje, mas a graça e a misericórdia de Deus me alcançou. Por um momento eu quis fazer como filho pródigo. Falei, Senhor, ó, tô indo, né? E como o pastor até comentou ontem, eu não podia ouvir mais falar de igreja, irmãos. Eu não podia ouvir falar de igreja. As pessoas falavam, vinha comentar comigo, o Herod, que sempre estava ali comigo, às vezes comentava, eu concordava ali, mas por dentro falei, não, deixa quieto. E no primeiro culto que eu retornei, o pastor Anderson, ele pregou numa quarta-feira, eu falei assim, eu vou sentar no fundo da igreja, no último banco. E eu nunca gostei, irmãos, eu sempre gosto de sentar na frente. Falei, eu vou sentar no último banco e quando estiver pregando eu vou fechar meus ouvidos que eu não quero ouvir. Porque eu sabia, irmãos, que se eu escutasse, poderia ser que o meu coração viesse quebrantar e eu voltar a servir a Deus. Falei, eu não quero saber de igreja. E assim eu fiz, irmãos. Eu fui no último culto, o pastor ainda me chamou para orar. Falei, meu Deus do céu, não é possível um negócio desse. Orei daquele jeito, falei, vou sentar lá no fundo e não vou ouvir a palavra. Mas a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Ela penetra na nossa alma e ela faz milagres. E o pastor pregou, a minha esposa ali falou, nossa, eu gostei tanto daqui. E eu me peguei pensando, eu falei, então a gente vai, mas eu vou para você ir. E vou continuar com a minha vida. Mas quem disse, irmãos, o amor de Deus, ele nos constrange. E a partir do momento que eu tomei a decisão, então, de voltar com a minha esposa, o Senhor, ele foi trabalhando na minha vida, na vida da minha família. E eu louvo a Deus hoje pela família que eu tenho, pelas filhas que eu tenho, pela minha esposa. E eu tenho a plena convicção de que juntos nós vamos ainda alcançar os céus, em nome de Jesus. Então que Deus ele possa abençoar a vida da igreja que tem orado por nós. E os irmãos, a cada um que está aqui também tem estado em nossas orações, amém? Deus abençoe a todos, amém. Que maravilha. É assim que Deus faz, né? O pessoal chega, todo o coração endurecido. Eu cheguei na igreja, eu estava numa depressão, beira de um quadro depressivo. E aí, quando a minha mãe faleceu, eu era gago. E eu cheguei na igreja literalmente gago. Gago. Eu tinha muvuca assim, eu já não conseguia nem falar. E aí o Senhor libertou, restaurou. E agora eu não gaguejo mais. Cadê a Marília? Chega aqui, Marília. Marília. Hoje é o culto do testemunho. Tá gostoso, não tá, irmãos? Para ver como Deus trabalha, né? A Marília, quando chegou na igreja com o Val, né? O Val conversando com a gente, eu falei, a minha esposa, a sua esposa não fala?
A avó falou, fala, aguenta, você vai ver como fala. E a Marília é a nossa líder do Ministério Infantil e tem edificado muito as nossas vidas, né? E as vidas dos irmãos também. Então você tem muita coisa boa para falar, né? Senhor. A paz do Senhor, igreja. Ai, gente, por onde que eu vou começar? Bom, vou começar quando a gente chegou, né? Cheguei na igreja, literalmente destruída, né? Por muitas situações. Uma delas a desobediência aos pais, né? Engravidei muito nova, paguei um preço alto. Aí o Senhor me deu o Val de presente. Foi a mão de Deus na minha vida mesmo, foi Deus cuidando. E aí a gente casou. Primeiro Deus colocou a prova, né? Que foi a Cauane. Com 5 meses eu entrei em trabalho de parto e o médico falou assim, mãe, se ela nascer, ela morre. E o Val desempregado, eu com 2 crianças pequenas, morava no fundo da casa da minha avó. Falei, meu Deus, o que a gente vai fazer, né? Aí Deus guardou, fiquei internada. Aí os remédios eram caros, a minha sogra comprou todos os remédios até o 9º mês. E aí o Val entrou na usina e no 8º mês eu entrei no convênio e a Cauane nasceu na Medical. Deus cuidando aí. E a gente pagava aluguel em 2 cômodos com as 3 crianças e eu vivia literalmente um milagre. Porque o Val saiu da usina, foi mandado embora, e ele entrou na Terma para trabalhar de ar-condicionado. E o salário da Terma era R$900. A gente pagava 500 de aluguel, tinha água e força e as 3 crianças, e eu fazendo joia. E a gente tinha um sonho de ter uma casa, né? Só que foram tantas portas fechadas que eu cheguei no momento e falei assim, se for da vontade de Deus, Deus vai me dar. E Deus me deu minha casa. Com o Val ganhando R$900 na carteira, eu fazendo joia e a gente construiu. E teve uma noite que choveu muito, porque quando a gente mudou, eu mudei só no alicerce, sabe? No alicerce, o pedreiro rebocando. Eu falei para ele na sexta-feira, ó, sábado eu vou mudar. Põe as portas. Ele falou, mas eu vou rebocar, não tem problema. Eu mudo num cômodo, o senhor trabalha. E assim foi. E teve uma noite que choveu muito e era só laje. E aí, a hora que eu cheguei na minha casa, gente, só sobrou minha cama sem molhar. Molhou a cama das crianças, a cozinha, molhou tudo. E a pastora me ligou. Marília, você me ligou porque foi no dia que o Chevette da Mar alagou no lago. E a irmã Rosane ligou para ela, pastora. Em vez da Rosane falar Marília, falava Mariana. E falava a Marília. A pastora me ligou perguntando. Eu falei, não, pastora, tá tudo bem? Ela, mas e sua casa? Eu falei, molhou tudo, mas sobrou a cama pra gente dormir. Glória a Deus por isso. E a gente dormiu tudo junto, sabe? E todo dia eu tenho visto a mão de Deus. Todos os dias, gente, eu tenho vivido um milagre, porque eu sempre fui arteira, né? E eu não paro com o meu cabelo, não sei se os irmãos reparam. E aí eu fui, há uns 3 anos atrás, comprei uma chapinha profissional, comecei a fazer progressiva, pinto o cabelo de um, faz uma coisa no outro, fui fazer curso. E em dezembro eu falei pro meu patrão, que eu trabalhava registrado, que eu ia sair do serviço, que eu não queria mais trabalhar na empresa. E o Val tinha acabado de abrir a firma dele, né? Bem no começo da pandemia. Depois que ele fez acordo com o patrão, entrou a pandemia. E Deus tem cuidado em todos os detalhes, viu, irmãos? Então, assim, não importa a tempestade que a gente está passando, quem direciona e quem cuida é Deus. É a gente saber a ser dependente de Deus em tudo, porque Deus, Ele cuida. E Ele surpreende, viu? Porque eu tenho sido surpreendida. Glória a Deus por isso. E é esse meu testemunho. Tem mais, né? Mas se a gente for contar, é muito. Oh, glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? As horas vão se passando, né? Mas Deus é bom, né, Tamires? Vem cá, Tamires. Chega aqui. Você tem tanta coisa boa para falar do amor de Deus, né? A Tamires mas o Espírito de Deus sabe, né? Tamires, eu tenho ela como, né, uma filha também. Nós trabalhamos juntos na Chevropeça, né? Minha filha trabalhava lá. Eu também estava afastada. Eu vou deixar ela contar. Paz, irmãos. Acho que a maioria das pessoas sabem, né? Mais ou menos o meu testemunho. Ai, tô nervosa.
Aí Mariana corre aqui e me socorre. Eu não tenho muito assim como resumir, mas pastor é um canal de bênçãos na minha vida. A Bia, assim, foi fundamental. Através da vida dela, eu vi Deus de uma forma que eu não conhecia, mesmo nascida na igreja. E, pastor, eu nunca esqueço, pastor, no dia que alguém foi na loja, o senhor estava apresentando, e o senhor me apresentou para essa pessoa, o senhor falou: a Tamira está de férias espiritual, mas daqui a pouco ela volta. E assim, eu vi isso com tanto carinho, porque muitas vezes a gente se afasta da igreja e as pessoas começam a te julgar. Se você esfria, as pessoas te julgam, te apontam. E eu não recebi isso do pastorzão, eu recebi amor. E isso me tocou. E eu lembro do dia que ele me chamou na sala dele, né, para me mostrar a igreja, que ele estava lá no barracão. Ele falou assim: vem ver, a gente vai abrir a igreja lá e tal. Me mostrou o barracão. Ele falou assim: vai lá conhecer. Eu falei: um dia eu vou lá, pastor, conhecer. E eu nunca pensava que eu ia voltar numa igreja, né? Eu falei: eu vou lá ver. Fiquei feliz por ele, mas tá, beleza. E aí foi quando muitas coisas, né? Deus, ele me tocou para voltar, e acho que foi uns 5 meses, mais ou menos, depois que abri o barracão lá. Lá estava eu, derramada em lágrimas, com o coração completamente entregue a Deus. Acho que eu estava ansiando tanto por isso que nem eu imaginava. E o Senhor tem feito coisas assim grandes na minha vida, no meu caráter. Porque longe dele eu era uma pessoa que, quando eu olho para trás, eu fico: meu Deus, como que pode? E ele tem mudado o meu caráter até hoje. Tem trabalhado na minha vida, e eu sei que tem muita coisa que ele tem para fazer ainda. E tem feito, né? A gente espera ser melhor todos os dias. E aqui eu tenho sido, sabe, instruída, tenho aprendido. E tenho muita gratidão à vida do pastor, da Bia, de cada irmão que me acolheu, a Cícera. Meu Deus do céu, eu só lembro dela do primeiro dia, assim, que eu entrei lá, do abraço dela, de cada irmão, da Maiara, do Rafael, que me acolheram como líder de jovens. Assim, foi muito importante para a minha vida. E é isso. Eu não tenho muito, assim, o que falar, tô meio sem graça. Pensa, né, aleluia. Você vê, irmão, em cada momento tem uma fala de Deus ali pro nosso coração, né? A Débora Alcaraz está aí? Tá se derramando em lágrimas ali. Haja coração. Enquanto isso, você vem aqui, Débora. Você tem tanta experiência com Deus, principalmente quando vocês voltaram de Portugal. Como Deus cuidou, né, Samuel? E está cuidando, né? Que maravilha. Será que você consegue falar, Débora? Fica à vontade. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos. A gente, todos aqui sabem, a gente foi para Portugal, né? Com a permissão de Deus. Deus nos permitiu estar indo lá. E lá eu creio que Deus, ele tinha um propósito na nossa vida lá, que foi cumprido, né? Mas o que aconteceu comigo lá, em especial, assim, foi aprender a depender de Deus e só de Deus. Porque quando a gente está com a família, os amigos, a gente tem aquela segurança de pensar: eu tenho a igreja, eu tenho meus amigos, eu tenho minha família. Só que lá a gente não tinha ninguém, era só nós e Deus. E quando começou a pandemia, estava tudo indo muito bem, de repente a pandemia começou. E aí foi uma mistura de sentimentos, porque o Samuel, ele trabalhava, mas não era assim aquele serviço com carteira assinada, igual no Brasil. Lá não tem isso, então parou o serviço, parou de chegar material no país, então ficou tudo parado, e ele ficou sem serviço. Eu também não estava trabalhando, e nós tínhamos que pagar aluguel, tínhamos que pagar contas, né, em euro, e realmente, assim, assustou um pouco aquela situação. Mas aí eu falei para Deus: não, Senhor, o Senhor é Deus lá no Brasil, é Deus aqui em Portugal, é Deus no mundo inteiro. E eu dobrava meu joelho e o Senhor ia me fortalecendo. E, irmãos, se eu contar para vocês, assim, é emocionante de lembrar, porque realmente, assim, eu aprendi a depender do Senhor ali, naquele quarto, naquele apartamento que a gente morava.
E as pessoas batiam na minha porta com sacola, com comida, com mantimento, e falavam, vocês são em 4 aí, né? Eu trouxe para ajudar. Aí, de repente, uma pessoa me ligou, Débora, você tá em casa? Eu tô levando uma cesta para vocês. E eu falei, meu Deus, como assim, né? A gente não conhece quase ninguém aqui, mas Deus foi usando as pessoas que Ele colocou no nosso caminho para nos ajudar ali. Irmãos, olha, eu não tinha mais onde guardar tanto mantimento que entrou na minha casa. Os armários estavam cheios, eu comecei a dividir com as pessoas. E no começo a gente pensou, meu Deus, o que eu vou fazer? O Samuel sem trabalho, eu não estava trabalhando. De onde vai, né? Não tínhamos a igreja, não tínhamos amigos, não tínhamos muitas pessoas conhecidas. Mas o Senhor se encarregou de cuidar de nós ali naquele país, enquanto nós estivemos ali. E eu creio que o Senhor concedeu a gentileza. Quando eu fui embora para lá, eu fui embora sem ter nem onde morar lá ainda, porque nós passamos por um problema com a primeira casa que foi alugada. Mas eu lembro que antes de ir embora, um dia antes, eu fui na igreja e eu cantei aquele louvor. Eu te agradeço, Senhor, te agradeço por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. E eu fui com aquela certeza de que o meu Deus, Ele não precisava de uma semana nem de um mês para me arrumar um lugar para eu ficar, mas Ele ia arrumar um lugarzinho pra gente. E a gente chegou lá, no outro dia o apartamento deu certo e a gente já mudou. Eu fui com essa certeza. E eu tinha lido a palavra onde diz que José, quando foi preso, o Senhor concedeu a gentileza do carcereiro a José. Então é o Senhor que concedeu a gentileza daquele carcereiro, porque se fosse pela vontade do carcereiro, ele não trataria José como ele tratou, ele não entregaria nas mãos de José ali dele cuidar de tudo ali, né? Porque ficou tudo na mão dele. Então foi o Senhor quem concedeu. Assim também o Senhor concedeu a gentileza de alguém por Daniel também. E na Bíblia nós encontramos várias passagens onde diz que Deus concede a gentileza. Então não importa o que o homem falou, eu não sei se alguém aqui está esperando uma resposta, alguma coisa, mas a palavra do médico, a palavra do homem não é nada perto da palavra de Deus, porque é Ele quem concede. E Ele nos concedeu ali, cuidou de nós, tratou da gente ali também, e voltamos para o Brasil. A gente voltou, a gente não tinha nada, né? Porque nós tínhamos vendido tudo. Só que o Senhor, ele foi cuidando, preparou a casa, preparou todos os móveis, preparou tudo de novo, irmãos. Porque Deus que levou, Deus que trouxe. Amém? Esse é o meu testemunho. Assim, tem vários testemunhos, né? Mas esse foi um dos mais recentes que aconteceu com a gente. E foi lindo ver o cuidado de Deus e ver o que Deus gerou em nós com toda essa situação. Amém? Testemunhos maravilhosos. Olha, eu sei que dá para passar a noite ouvindo muitos e muitos testemunhos, mas a hora passou. A hora passou. Eu vou orar. Caso tenha algum irmão que vá contribuir, que tenha o coraçãozinho em paz, não podemos contribuir tendo raiva das pessoas. Deus não recebe assim. Mas com o coraçãozinho em paz, Deus recebe. Senhor, nós abençoamos agora essas primícias que vão ser lançadas diante do seu altar. Que o Senhor continue abençoando, dando sabedoria para nós administrar o que fica em nossa mão. Porque nós não sabemos administrar se não for o Senhor nos dar sabedoria. Abençoa a vida de cada um desses que tem contribuído, Senhor, nesta obra, onde nós podemos socorrer as pessoas com assistência social, ajudando o nosso próximo, Senhor, e fazendo o seu chamado aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Caso alguém vá contribuir, pode pôr na sala, vamos estar em pé. Glória a Deus. Pastora Cleia, apresenta de novo, então, essa família maravilhosa. O primo eu conheci, né? O Júnior é o da Lacta. É o da Lacta. É isso, né? Do chocolate. Porque assim, o Júnior, ele trabalha com a minha cunhada, a Michelle, ela é promotora, e ele também, da Lacta. A Jéssica, o Leandro, Deus abençoe. O Noah. E o Mitchell. Inclusive, quando eles chegaram aqui, eu tava abrindo o portão lá, né? E aí eu não reconheci, eu falei, parece que eu conheço o Uno branco. Até ele perguntou onde eu posso pôr. Eu falei, pode escolher qualquer lugar, pode pôr aí. Depois que eu me falei, o jeito que eu falei com o moço acho que é visitante, olha que doideira minha. Desculpa, viu, Leandro? Deus abençoe. Leandro, Deus abençoe.
O Noah é Noé. Noah, que nome bonito. Glória a Deus, Michel. Oh, glória. Irmão Oswaldo, toda a igreja, vamos estender as mãos para essa família. Em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos essa família. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Juninho, diácono Juninho, coloca as mãos sobre a cabeça de cada um deles. Pai, onde o teu servo vai colocar as mãos, é as suas mãos que está tocando essa família, ó Pai. Abençoa essa criança, essas crianças, ó Deus. Que coisa linda esse menininho pequenininho já levantando as mãos para o céu. Sinal de rendição e sinal que o Senhor, somente o Senhor pode abençoar. Pai, livra de todo mal, Senhor, de todo embaraço, e que o Senhor conduza essa família para as veredas verdejantes, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor por essa família, que Deus abençoe. Deus abençoe. E fazemos votos, né, irmã Neide, que essa família seja a nossa família também, congregue conosco aqui, né? Que coisa maravilhosa, né, irmão Oswaldo? Irmão Oswaldo, vem cá orar para terminar. Olha aí que coisa linda. Irmão Oswaldo estava de gravata ontem, bonito, vocês viram? Diácono, Deus abençoe. Amém. Irmão Oswaldo também chegou na igreja, né, irmão Odete? Estava desanimado, estava procurando uma igreja. Aí está a dona Odete. Como é que está o braço da senhora? Mas nós vamos continuar orando, em nome de Jesus. Então, irmão Oswaldo, se o senhor quer falar algo, fica à vontade. Se quiser falar algo antes, só orar, não, só orar. Amém. Ai. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por esses testemunhos, meu Pai, que vieram apenas para engrandecer o nosso coração, nossa fé, Senhor, em Ti. Que maravilha, Senhor. Que maravilha. Em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha continuar, meu Pai, abençoando a cada irmão, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que mais testemunhos sejam dados para engrandecer o Teu nome, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Façamos assim com as nossas mãos. Faz igual conchinha, assim, ó, não deixa cair nada pro chão. Sabe aquela conchinha? Ó, 3 bênçãos em uma, ó. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo continue com todos nós e nossa família, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Rony, que testemunho maravilhoso. Seu testemunho foi a porta de abertura para os demais. Depois vai ter mais testemunho aí, né? Deus abençoe. Que maravilha. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer no ar.